Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê devemos aprender com nossos medos, enfrentá-los, em qualquer lugar, circunstância e local. Quer aprender a enfrentar os seus medos? Então, bora pro vídeo! Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O meu nome é Wallace e esse é o canal Disciplinado. O medo é uma das emoções mais perigosas que existe. Ela arranca suas ideias, não deixa você se envolver com pessoas e não deixa você sair da sua bolha, porque você tem medo de sair do local que você está, de conhecer coisas novas, de experimentar um novo. Então o medo ele vai te travar e vai dominar você. O medo ele é usado para controlar as pessoas. Não que você não deve ter medo, você tem que ter medo. Tipo, vamos supor que você vai andar de moto sem capacete. Se você tiver medo de andar sem capacete, porque você sabe se você cair a probabilidade de você morrer é grande, então você vai usar o capacete. Então às vezes o medo te salva, mas ele também te trava. Então você tem que aprender a lidar com ele, você tem que aprender a controlá-lo e usar na hora certa quando deve ser usado. Então não deixe o medo te travar nas horas que você mais precisa. Quando você tem uma ideia, às vezes você tem uma ideia, colocou no papel, vai colocar em prática e tem medo do que as pessoas vão falar sobre sua ideia, vão te taxar como louco, você tem medo de passar vergonha. E o medo também te impede de você se relacionar com as pessoas. Vamos supor que você quer conhecer alguma pessoa, se você quer conversar com aquela pessoa, só que você tem medo do que ela vai pensar, se ela vai te tratar mal, se ela vai te rejeitar. Então o medo ele te trava. E com isso, o medo te travando de você ter suas ideias e o medo te travando de você se relacionar com as pessoas, você não consegue furar a bolha, você vai ficar no mesmo, você vai ficar na mesmice por causa que o medo vai estar te travando. Mas antes de a gente continuar com esse assunto sobre medo, como aprender a controlar e a lidar com o medo, eu quero pedir uma ajuda para vocês. Deixa o like, se inscreva no meu canal para você estar me ajudando a crescer aqui nessa plataforma. Sabe que é muito difícil crescer na plataforma do YouTube, mas eu conto com a ajuda de vocês. E como eu sempre falo, vocês ajudam a cuidar da saúde do meu canal e eu ajudo a cuidar da saúde de vocês. E eu também vou estar deixando o meu Instagram aqui embaixo, wallace.santos com 2O. Me segue lá no Instagram que eu estou postando meu dia a dia dos meus treinos, posto sobre livros que eu leio e recomendo livros para você, para o seu autodesenvolvimento. Então não me deixa de seguir lá no Instagram. Nós temos medos de morrer, medo da pobreza, medo de doença. Esses são os principais medos que eu acho que toda pessoa tem. E se você reparar, olhe um jornal, pega sua televisão e liga no jornal. O que o jornal trabalha? O que o jornal vende? Ele vende medo. É assim que ele controla as massas. É assim que ele manipula a massa e manipula você também. Só que você está sendo manipulado e você nem sabe, você nem nota isso. Porque se você tem medo da pobreza, se você tem medo de doença, se você tem medo de morrer, você não consegue viver, fica muito perturbador, a sua vida fica toda perturbada. Então o medo ele vai te travar de fazer várias coisas, de ter várias coisas, de você agarrar uma oportunidade quando aparecer. Então toma cuidado quando você está com medo das coisas. O medo é essencial, mas não sempre. Às vezes quando você está com medo de fazer alguma coisa, é aquela coisa que pode dar certo e mudar a sua vida. E falando que o medo ele pode te controlar, vamos supor que você tem uma ideia, imediatamente agora você tem uma ideia, só que você está com medo de colocar essa ideia em prática. Talvez essa ideia pode até mudar a sua vida no longo prazo, pode mudar a sua vida essa ideia, só que você está com medo de se expor. Então isso vai te travar de você ter várias oportunidades na sua vida. Então aprende a lidar com esses medos. Eu sei que você vai estar com medo, mas vai lá e faz desse jeito mesmo. Mesmo com medo, vai em frente, segue em frente e faz, que isso vai te ajudar bastante, vai te ajudar a enfrentar o seu medo, vai te ajudar a dominar o seu medo. E ele não vai mais te travar de você colocar suas ideias em prática. Mesmo que a sua ideia dê errado, vai e faz. Pelo menos você vai estar com a sua consciência limpa. Você não vai ficar com aquilo na sua cabeça. E se eu tivesse feito, será que ia dar certo? E se eu tivesse ido naquele lugar, será que ia dar certo? Às vezes quando você não faz uma coisa por medo,
você fica assim remoendo por dentro, pensando se poderia estar certo, de como teria mudado sua vida, de como as coisas iam ser mais legais, de como a sua vida ia para outro patamar. Então você vai eliminar duas coisas. Você vai enfrentar seu medo e você vai eliminar aquela incerteza do futuro, entendeu? Se deu certo, beleza, continua no caminho. Se deu errado, bola pra frente e tenta outra ideia e vai e segue seu caminho em frente, que uma hora vai dar certo. Mas pelo menos você soube lidar com o seu medo e tirou aquela incerteza se ia dar certo ou não. E para não houver frustrações, que o medo ele vai te trazer isso, ele vai te trazer bastante frustrações, principalmente quando você está com medo, faz uma coisa e dá errado, entendeu? Então você vai ficar muito frustrado. Mas relaxa, coloca a fé. A fé, mas eu não falo a fé de algo religioso, eu falo a fé em você mesmo. Você tem que ter fé em você mesmo para aprender a lidar com o medo. Porque se você tem fé em você mesmo, você vai ter coragem, então você vai seguir em frente. Essa emoção de medo, você vai colocar a fé e vai te dar uma emoção de coragem. Você vai fazer essa troca, uma emoção de coragem. Mesmo com medo, eu vou seguir esse caminho que eu determinei. Eu vou até o fim para ver aonde que vai chegar, qual vai ser a consequência do que eu fazer, se vai dar certo ou não. Então coloque fé. Coloque a fé em você. Se você tem algo religioso também que você acredita, que você quer colocar, que irá te ajudar a lidar com medo e frustrações, coloque também. Mas eu falo a fé em você. Você tem que ter mais fé em você, que isso vai te dar coragem para você fazer as coisas que devem ser feitas. Eu vou contar uma coisa que acontece comigo até hoje. Eu tenho medo de muitas coisas. E eu tive muito medo de criar o canal no YouTube. Eu tive muito medo mesmo do que as pessoas iam pensar de mim, se as pessoas iam me criticar ou não, se ninguém ia ligar, se eu ia ser só mais um. Mas eu tô aqui lutando, gravando todo santo dia, editando um vídeo sozinho e acreditando no meu projeto, no canal do YouTube. Mesmo com medo, eu tô acreditando. Eu tenho vergonha de ver meus vídeos. Eu não acho que eu fico legal falando em frente a uma câmera, então eu tenho medo disso. Eu não gosto de assistir meus vídeos. Eu edito, assisto meu vídeo para ver se a edição tá boa e depois eu não assisto mais. Eu tenho vergonha. Eu tenho que tirar essa emoção de mim, de ter vergonha de ver meus vídeos. Eu deveria ter orgulho porque eu tô fazendo, eu tô seguindo em frente. Mas tudo isso foi um medo. O medo, ele pega você e ele te molda de uma certa forma que você não consegue seguir, não consegue lidar com nada mesmo. Então, quando eu fui criar o meu canal no YouTube, eu tava com muito medo do que as pessoas iam falar, de verdade, muito medo. E se der errado? E se, veio muitos e se's. E se der errado? E se não é isso que você tá fazendo? E se eu estiver perdendo meu tempo? Entendeu? Mas também tem aquilo, e se eu não gravar? E se eu não fazer o canal? E se desse certo, entendeu? Então tem as duas balanças. E eu optei de ver até onde vai chegar. Eu optei de seguir o caminho. Eu falei, eu tô com medo, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Então, os primeiros vídeos foi bem ruim da minha parte na hora de gravar. Se tinha vergonha, se tinha medo, até para soltar, até para falar no Instagram para vocês. Saiu vídeo novo no meu canal, tal. Eu tinha medo, entendeu? Eu tinha vergonha disso. Mas hoje em dia eu já acostumei. Então, eu já acostumei a gravar, eu já acostumei a editar, já acostumei a ver o meu vídeo na gravação. Tô aprendendo a rever meus vídeos no YouTube quando eu coloco lá no canal. Então, eu tô aprendendo a rever meus vídeos. Tô perdendo essa vergonha de ver e tô colocando a fé mais em mim, igual eu falei pra vocês, colocando a fé. Eu tô tirando esse medo, essas frustrações e tô acreditando mais em mim. Então, para você lidar com medo, você tem que acreditar mais em você, você tem que ter fé. Só assim você vai colocar suas ideias em prática. Mas não se engane, todo dia a sua mente vai te contestar. Será que você está seguindo o caminho certo? Isso vale a pena mesmo? Então, vem um pouco também de medo. Será que eu estou travado no tempo? Tem muitas pessoas evoluindo, mas eu não estou evoluindo. Então você fica com essas incertezas e essas dúvidas que o medo coloca em você. Mas eu estou seguindo em frente e eu coloco fé em mim e eu sei que vai dar certo. Eu sempre tento me manter positivo.
Só assim que eu consigo controlar o meu medo. Só assim que eu consigo evitar frustrações. Porque eu estou fazendo, eu vou lá e faço. Se deu certo ou se deu errado, é consequência do que eu fiz. Depois disso, né, não vai ficar com medo de fazer as coisas, hein? Não vai ficar com medo de fazer as coisas. Espero ter ajudado vocês mesmo, de verdade, de coração. Espero que vocês gostem desse vídeo, mais um bate-papo que eu troco com vocês. Óbvio que o meu canal, o tema principal é trazer livros e treinos, mas eu gosto de conversar com vocês sobre esse tipo de assunto, porque eu tenho certeza que pode estar ajudando alguma pessoa aí. E eu também vejo canais que falam sobre esse tipo de assunto, que as pessoas contam o que aconteceu com elas. E isso me ajuda bastante, eu me sinto bem reconfortado. Espero que vocês também se sintam. Muito obrigado de verdade mesmo, de coração, por ter ficado até o final desse vídeo. Sou muito grato por ter a atenção de vocês. E vamos dominar esse YouTube, hein? Vamos dominar esse YouTube junto. Mais um bate-papo aqui, trocando a ideia com vocês. Esse tema é sobre medo, é um tema muito amplo mesmo. Então, se você está com alguma dúvida, pesquise mais, lê um livro sobre medo, que você vai conseguir sair um pouco dessa bolha. Você vai conseguir ter mais fé em você e você vai ter coragem para fazer as suas coisas. E eu também quero dar um recado para vocês. Entra lá na comunidade do WhatsApp, comunidade disciplinada, onde a gente troca ideia lá sobre treinos, sobre livros, alimentação e etc. Então, se você quer evoluir todo dia 1% e perder os seus medos, entre agora na comunidade lá no WhatsApp Disciplinados. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Clica no link que você vai direto para a comunidade Disciplinados. E mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Sou muito grato e quero pedir mais uma ajuda para vocês. Deixa o like, se inscreva no meu canal para você estar me ajudando a crescer aqui nessa plataforma. Sabe que é muito difícil crescer na plataforma do YouTube, mas eu conto com a ajuda de vocês. E como eu sempre falo, vocês ajudam a cuidar da saúde do meu canal e eu ajudo a cuidar da saúde de vocês. Venha ser um disciplinado comigo, tamo junto, é nóis e falou!